Olá, pessoal, boa noite. O nosso grupo vai falar hoje sobre a observação participante. Eu sou a Aline, eu vou começar falando para vocês um pouco sobre a nossa pesquisa, né? O observador participante, ele é um termo que é utilizado para diferenciar a metodologia. A diferença se dá justamente porque ela coloca o observador diante do fenômeno a ser estudado de uma forma muito intensa. É utilizada a imersão de campo, essa imersão de campo, onde ele vai, a partir dessa imersão, ele estuda diretamente o fenômeno a ser estudado, ele é colocado de frente com o fenômeno, em contato direto. É considerado um método qualitativo, porque se dá a junção pelos estudos antropológicos, etnológicos e etnográficos. Então, ele toma isso como base, como uma maneira de qualificar melhor os seus estudos e as suas pesquisas. Então, como eu já falei, né, a observação participante, o observador participa ativamente no recolhimento de dados, onde também é colocado em uma posição de investigador das situações vivenciadas. Então, a partir do momento que ele está vivendo a situação, ele está conversando com as pessoas, ele está vivendo e sentindo diretamente o que as pessoas estão passando. A gente pegou um trecho aqui que eu coloquei para vocês que nós achamos interessante. Aquelas pessoas capazes de sincera atenção, capazes de ouvir, capazes de falar de igual para igual e que por isso conquistam o nosso respeito. São pessoas impelidas por motivos morais muito arraigados, motivos religiosos, motivos políticos, mas motivos que afinal são motivos do coração e do espírito. E isso o pesquisador ele só vai ter quando ele está inserido naquele local, quando ele está nessa imersão, quando ele vive, quando ele tem o contato com a situação, quando ele tem o contato direto com a situação a ser estudada. Um outro ponto que a gente tem que destacar é a comunidade destino. É assim chamada comunidade destino, o local onde esse pesquisador ele é inserido. Indica para onde o pesquisador transferiu a sua casa, mas uma mudança de endereço por si só não faz participar de um destino. Então, isso quer dizer que essa comunidade destino é onde ele se transfere, ele vai viver o dia a dia, ele vai conviver com essas pessoas. Ele não só muda de endereço, ele não só muda para aquele local, ele vai estar vivendo diretamente, vai ter colocado dentro daquela situação. Requer um deslocamento não apenas de endereço, mas a uma imersão íntegra àquela realidade a qual se pretende investigar. Então, o pesquisador, na observação participante, ele não só se muda para aquele local, ele vivencia aquilo, ele está naquela condição. Então, se ele for inserido numa comunidade onde a condição sanitária seja precária, ele vai diretamente vivenciar, ele não vai somente perguntar às pessoas, ele vai vivenciar aquilo que ele está abordando. Aqui nós colocamos alguns exemplos de comunidade destino, né? Que eu acho que deixa um pouco mais claro, bem claro, inclusive, eu acho que o que esse observador vai fazer. Então, exemplos de comunidade destino, ver a situação dos pobres entre os pobres, expostos à pobreza e à indigência. A situação dos negros entre os negros, expostos ao racismo e tudo mais que possa vir a ter. A situação dos índios entre os índios, expostos à expoliação agrária. A situação dos velhos entre os velhos, expostos à segregação na sociedade industrial. A situação dos amantes entre os amantes, expostos à vigilância e à proibição quando o amor aconteceu fora da ordem erótica oficial. A situação dos loucos entre os loucos, desmoralizados pelas ciências, caçados pelos tribunais, invalidados pelos manicômios. A situação das mulheres entre as mulheres, quando neutralizadas por seus pais, irmãos, maridos, professores e chefes. Quando ouvidas como peças domésticas ou por condescendência sexual. Quando tidas por reclamações previsíveis, sem voto ou incluída nos negócios de governo apenas por mais um soldado alinhado. Então, esse pesquisador, quando a gente fala que ele está inserido nessa comunidade, ele não vai somente fazer perguntas e obter respostas.
ele vai vivenciar as respostas que ele está colocando. É como para a gente imaginar colocar-se no local da pessoa, não só ter a empatia de se colocar no lugar, é estar no lugar e vivenciar a situação que se quer conquistar, que se quer contar, que se quer pesquisar. Bom, gente, é isso. Agora vamos dar sequência ao restante da apresentação. Obrigada. Beijo. Bom, a recepção comunitária, independente de cargos, todos contribuem igualmente para solucionar as questões comunitárias. É um ambiente onde todos estão a serviço de todos, se fazendo iguais. Não tem cargos definidos. Desde a faxineira ao psicólogo, todos estão lá para ajudar a solucionar os problemas da comunidade. Interiorização e adoção de valores que cercam a comunidade. O psicólogo está lá como facilitador do grupo. Ele adota os valores da comunidade para conhecê-la melhor. Ele também atua em grupo. Ele não está solitário. E o grupo é uma parte importante para o fortalecimento das questões da comunidade. Não julgar e não preconceitos faz parte do trabalho do psicólogo dentro da comunidade. Ele tem que ser neutro, se pôr no lugar do outro, para entender como ajudar a comunidade a solucionar as suas questões. E por último, ele compartilha de experiências, pois as experiências da comunidade também ajudam o profissional, porque a comunidade ela é viva, ela tem sentimentos, tem gestos, palavras, e isso faz com que o profissional possa adquirir mais experiência através de viver dentro da comunidade, assim ajudando ele próprio em suas experiências pessoais. Oi, gente. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a noção joanicense de comunidade. O termo comunidade era empregado para agremiações religiosas, grupo onde os indivíduos ultrapassaram seus papéis em função do bem-estar em comum. Então, esse grupo eles se reuniam para ajudar, para promover o bem-estar em comum da comunidade. Eles contribuíram para a mutação da consciência política de necessidades e direitos. Sua sensibilidade carreou não os sentimentos de indivíduos inferiores, mas de cidadãos aviltados. O sentimento religioso da fraternidade e o sentimento cívico da solidariedade pareciam contribuir para a política da amizade. Eles priorizavam muito a amizade entre eles, entre a comunidade, um ajudando o outro. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão da amizade. E também falavam bastante sobre a política, essa que nas sociedades burguesas são laços estreitos e íntimos entre pessoas, que entre eles ali, eles tinham essa amizade muito enraizada, uma coisa muito bonita de se ver no texto, achei muito interessante. Deixa eu passar aqui só um pouquinho. Então, também eles falavam, né, como eu disse aqui, a questão da amizade representava a igualdade e mais precisamente a parceria na igualdade. Na praça encontrava-se os cidadãos como iguais, não como idênticos, e a todos e cada um era dado o direito de agir e de falar. Então eles tinham essa questão entre eles tinham direito de todos falarem iguais, todos tinham os direitos iguais ali, era uma coisa bem bonita. A igualdade representa o reconhecimento no outro, no pobre um humano, na mulher um humano, no índio um humano, no negro um humano, o louco um humano e o velho um humano. Toda a gente, mulheres e homens, humanos, humanos e humanos. O engajamento dos grupos joanicenses inegavelmente representou uma passagem para a cidadania. A humilhação marca a condição de pessoa que está ao lado daqueles que decidem ficar quietos e obedecer, cumprir ordens sem questionar.
Na sociedade fundada sobre a desigualdade, como as sociedades de classes, vigoram situações em que ficam formados superiores e inferiores. A participação impedida. A desigualdade traz um impedimento de participação da voz livre e iniciativa dos mais humildes. Perturba o humilhado e deixa marcas nas memórias, imaginações, gestos e linguagem dos oprimidos. Os homens elevam o homem à dignidade humana, o que também pode-se entender que só o homem pode excluir outros homens da dignidade humana, com humilhações, com a separação de classe, com as desigualdades. Isso também faz o próprio homem excluir os outros homens de sua própria dignidade. A minha parte é cidadania, o direito de agir e falar. O texto ele começa falando sobre a igualdade. Ele diz que vemos a igualdade de uma forma tacanha. Diz que a igualdade é entendida como identidade ou equação, assim eliminando as diferenças. No começo ele fala que igualdade é essencialmente uma categoria política, implica na supressão da desigualdade. Daí aqui no slide, a igualdade é desejável, pois é desejável que todos nós participemos igualmente do direito de sermos ouvidos e tomarmos iniciativas. A igualdade conta quando as pessoas reúnem-se no direito igual de falar e agir. A igualdade ela vive da diferença. O texto fala que os iguais são os diferentes, que se reúnem para participar, se abrir para a conversa, colaborar, compartilhar seu ponto de vista, para assim comporem iniciativas. Só tem igualdade quando as diferenças aparecem, e a diferença só pode aparecer quando todos podem conversar, colaborar. A Hannah diz que o fato do homem ser capaz de agir e falar significa que ele é capaz de pôr e propor um imprevisto. Os homens são iniciadores e realizam o inesperado. Agir é iniciar, e quem age mostra a sua originalidade. Se tem o começo, pois alguém o iniciou, mas o poder de uma iniciativa sempre depende da adesão dos outros. Tal ação começa em alguém, mas segue com a adesão do outro. A ação que se completa é sempre plural. E a cidadania desenha-se num espaço de iniciativas e conversas não econômicas. Então, mesmo os problemas econômicos transfiguram-se em problemas políticos, bastando que sejam enfrentados pelo cidadão como problemas da cidade, da população, do outro, e não um problema seu ou sua casa. Daí aqui, falar e agir não apenas em função dos interesses privados, mas em função dos interesses em comum. Isto é ser um cidadão. A experiência da cidadania faz superar a idiotia, que por definição é concentração em si próprio. É viver para sobreviver. O cidadão vivendo entre e para outrem conquista a raiz da amizade e sua própria humanidade. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vou falar a minha parte do texto, o ateniense e nós. A democracia ateniense não era para todos. Somente os homens livres de pai e mãe ateniense maiores de 18 anos e nascidos na cidade eram considerados cidadãos. As mulheres, escravos e estrangeiros não desfrutavam de nenhum tipo de participação política. Desta forma, a democracia ateniense era excludente na medida em que somente 1/10 da população participava do mundo político ateniense. A democracia ateniense era uma democracia direta. Hoje, a democracia atual é a democracia representativa. Diferença entre a democracia ateniense e a democracia atual. A democracia ateniense foi um modelo político que foi copiado por várias sociedades antigas e que influencia até hoje o conceito de democracia no mundo. No entanto, a democracia atual é um modelo mais avançado e moderno da democracia ateniense, em que todos os cidadãos maiores de 16 ou 18 anos, inclusive mulheres, podem votar e aceder cargos públicos sem que seja excludente e limitada. Além disso, na democracia ateniense, os cidadãos tinham uma participação direta na aprovação das leis e nos órgãos políticos da polis. Enquanto na democracia atual, democracia representativa, os cidadãos elegem um representante. Vou ler uma parte agora do texto que fala um pouco mais sobre o que eu falei.
Em nossos dias, a utopia socialista, desprendida das formas totalitárias realizada no século XX, é que, supondo a universalização da propriedade e do direito à cidade, ainda representa uma expressão generalizada, uma expressão radical e alterada do regime democrático fundado em Atenas. Em nossos dias permanece um desafio radical. Como praticar regimes econômicos que excluam a servidão, o prestígio de renda e libertem todos nós para a vida humana? Um tal desafio não poderia desprezar a resposta de Marx e nem adotá-la como uma admiração satisfeita. Trata-se de buscar e praticar mais a resposta, sem recuar cegamente para formulações pré-marxistas do problema da luta de classes. Vale recuar com exigências contemporâneas para o que diziam e praticavam os atenienses. É isso, pessoal. Uma boa noite para vocês.